Oliveira e esse é o nosso 6 quadrinhos. Vídeo de hoje nós vamos falar, dando continuidade às publicações de Tex no Brasil, nós vamos falar sobre Tex mensal, que é a coleção regular. No vídeo anterior eu falei que a revista Júnior ela foi publicada até a edição de número 263, que foi em 1957. De 1957 até 1970 não houveram publicações de Tex no Brasil, teve um hiato aí e não teve nenhuma publicação. Em 1971, a editora VEC ela começa a publicar o Tex mensal, então foi de 1971 até 1983, foram 12 anos de publicação. A primeira história publicada pela VEC foi O Signo da Serpente, que eu vou deixar a imagem aí para vocês verem. Aí, então, publicou até 1983. De 1983 até 1986, quem publicou o Tex foi a Rio Gráfica Editora. Em 1987, teve uma reestruturação na Rio Gráfica Editora e ela passou a se chamar Editora Globo. Então, a partir de 1987, as publicações elas foram feitas pela Editora Globo. Até 1998. De 1998 para cá, quem faz as publicações é a Editora Mitos. Aqui eu tenho 606, que é a mais recente. Agora, em maio de 2020, sai a edição 607. Todas elas, desde o início, as histórias do Tex, elas são geralmente, a não ser que seja alguma edição especial, mas elas são geralmente em preto e branco, em papel jornal, o miolo, e a capa em papel couché. Certinho? Em 1977, o Tex estava lá estourando de vendas, estava no pico de vendas. Aí o que a editora VEC fez na época? Como nem todo mundo tinha começado a colecionar desde o início, no início não vendia 100 mil exemplares, mas em 1977, como atingiu esse pico, a editora enxergou uma oportunidade de arrecadar mais, né, vender mais e também ajudar os colecionadores que não tinham pego as edições desde o início. Então ela fez o que? Ela lançou uma segunda edição de Tex. Essa segunda edição de Tex, ela teve depois alguns problemas. Elas eram as mesmas edições, né, começou republicando novamente do Signo da Serpente. O que tinha de diferente? Primeira edição, a lombada aqui é em azul. Na segunda edição, a lombada ela era em vermelho. Então, quando estava lá por volta do número 74, relançou o número 1 de novo, para que quem não tinha conseguido comprar desde o começo começasse a comprar. Aí, beleza, foi lançando lá, só que em determinado momento a editora VEC ela faliu. Ela faliu, se eu não me engano, foi em 83, ela publicou até... foi em 83, porque depois em 83 a Rio Gráfica assumiu, né? Então em 83 ela faliu, e ela faliu quando estava publicando a edição de número 94, que era justamente o casamento do Tex, que era uma edição especial que tinha por volta aí de 200 páginas. Como ela faliu, ela conseguiu publicar somente a metade da história. Então, a segunda edição, ela saiu o número 94 pela metade. Aí a Rio Gráfica, depois quando ela assumiu, ela fez a continuação da história. Para não dar BO na numeração, ela lançou como 94A. Então ficou o casamento do Tex, né, o Pacto de Sangue, a edição 94, e o Juramento de Vingança, Vingança do Águia da Noite, na verdade, ficou como 94A. Então, aquela história que eu mostrei para vocês nas Grandes Aventuras de Tex, quando eu contei a história dele, que era o casamento do Tex, na edição mensal ela foi dividida em duas partes, porque a editora faliu no meio da publicação da segunda edição dela. Aí beleza, essa segunda edição ela teve mais alguns outros BOs, porque depois a Editora Globo também ela lançou, começou o Tex Coleção. O que é o Tex Coleção? São as mesmas histórias mensais, só que elas são lançadas exatamente na mesma ordem que as histórias elas foram lançadas na Itália. Então chegou um determinado momento que meio que encavalou
a edição mensal com a Tex Coleção. Estavam lançando praticamente a mesma história. Então acho que foi, se eu não me engano, no número 135 que pulou, porque ia ser justamente a mesma história que ia ser lançada no Tex Coleção. Aí começou a 136, lançou como 135, então bagunçou quem estava fazendo a coleção mensal acompanhando pela segunda edição. Então quando chegou no número, acho que se eu não me engano, no 146, 146 ou 149, a publicação da segunda edição ela parou. Então assim, quando eu comecei a colecionar, eu tinha perguntado para um colecionador e ele falou, coleciona o Tex mensal que você consegue, porque tem segunda edição, você consegue pegar as numerações mais baixas. Por enquanto, a numeração mais baixa que eu tenho justamente é essa que eu mostrei, que é a 102. Eu não consegui nenhuma abaixo dela, por um valor assim que desce. Geralmente quando tem, tá caro. Signo da Serpente, inclusive, no grupo lá do Facebook, tá sendo vendida por R$125 com frete. Pra mim, vale, mas pra mim tá fora das minhas possibilidades agora fazer a aquisição dela. Mas quando eu perguntei para um colecionador, ele falou pra eu começar pela Tex mensal. Hoje, se você me perguntasse por onde que eu começo a ler Tex, dá pra ler pela coleção mensal? Dá. Inclusive, se você quiser começar a ler, eu comecei a ler em meados lá de setembro de 2019, e aí depois eu mostro, vou deixar aí no vídeo a quantidade de revistas que eu tenho até agora. Dá pra começar a ler? Se você quiser pegar, como elas não são arcos fechados, se você quiser pegar pra ler agora a Tex mensal, se você começar a ler da 596, você pega da 596 até a 600, se você pega um arco fechado, da 596 até a 600, acho que é isso. Dá pra você pegar um arco fechado, então não é impossível de você começar a ler Tex pela Tex mensal e de acompanhar a história. Vai ficar perdido? Sim, do passado do personagem talvez você não saiba muita coisa, mas dá pra você acompanhar. Se você quiser colecionar todas as edições, eu acho hoje, eu diria, pela minha experiência, que não é tão grande, mas pelo que eu já percebi, começar a colecionar pela Tex Coleção seria mais fácil. A gente vai falar de Tex Coleção também depois, tá? Então é isso, do Tex mensal... foi na edição 149, na 149 é que parou a segunda edição, tá? Mas é isso, do Tex mensal que eu tinha pra falar pra vocês é isso. Não peguei nenhuma história ruim até agora, de nada, de nenhuma coleção que eu li do Tex, eu nunca peguei nenhuma história ruim. Então acho que vale muito a pena. Tinha um preconceito por história de western, mas me conquistou totalmente. Então vale a pena. Se você pegar dos 600 em diante, você pega um outro arco aí. Como eu não li essas recentes, eu não sei até onde que vai, não sei te dizer quando que fecha o arco, mas se você começar a ler de 600 também você consegue acompanhar. Ou seja, dá pra ler Tex hoje em dia? Dá pra ler Tex hoje em dia, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é só, pessoal. Curte, comenta, compartilha e até mais, galera.